É aí, Evil Crew. A história que apresentamos para você hoje é sombria, cheia de tristeza, mentiras e a tentativa de um homem de viver acima da lei. Se você curte de histórias de crimes verdadeiros, mistérios e casos reais, clique no botão like e subscreva-se. Agora, vamos nessa. Jonelle Matthews nasceu em 9 de fevereiro de 1972 em Santa Bárbara, Califórnia, filha de sua mãe biológica, Terry Vieira Martinez. Naquela época, a mãe da Jonelle era apenas uma menina e ela tinha 13 anos quando deu à luz a sua filha no Hospital Cottage de Santa Bárbara. Apesar de sua disposição inicial de continuar com a gravidez, Terry de 13 anos percebeu que ainda não estava pronta para a maternidade após de quase um mês cuidando da Jonelle. Em março de 1972, Terry deu Jonelle em adoção na esperança de dar à sua filha uma vida melhor do que ela poderia ter fornecido. Ao mesmo tempo, um casal em Greeley, Colorado, chamado Jim e Gloria Matthews, estava procurando intensamente por outro filho para se somar à sua família, que crescia lentamente. Ao saber da necessidade de Jonelle por pais adotivos, Jim e Gloria decidiram acolhê-la como sua própria filha. Jonelle foi recebida na família Matthews de braços abertos e se tornou a irmã mais nova de sua nova irmã, Jennifer. E o resto foi história. A família Matthews estava completa. Ao longo da infância da Jonelle, ela foi criada para se tornar forte e independente. Alguns podem ter chamado sua assertividade de atrevimento, mas todos que conheciam Jonelle sabiam que ela era uma das garotas de 12 anos mais inteligentes jamais vistas. Jonelle sempre teve grandes planos em sua vida diária. Na verdade, qualquer pequeno evento era uma grande ocasião aos seus olhos devido à sua atitude, sempre positiva. Então, em 1984, quando a temporada de festividades tomou conta na cidade de Greeley, em Colorado, e o dia de Natal se aproximava, Jonelle, de 12 anos, estava mais animada do que nunca para passar o tempo com amigos e familiares. Infelizmente, para a família Matthews, o mal não tira folga. De acordo com sua programação regular, a escola de Jonelle e Jennifer frequentavam, a Franklin Middle School, estava se preparando para o concerto anual do coral. Jonelle estava ansiosa pelo show havia meses, já que ela tinha sido escolhida para se apresentar. No entanto, nos dias que antecederam o show, Jonelle pegou um resfriado. O resfrio não passava, embora fosse tão inconveniente para uma jovem que queria desesperadamente sair com os amigos antes do fim do ano escolar. Alguns dias antes do Natal, Jonelle estava praticamente implorando aos pais que a deixassem ir à escola naquele dia. Ao contrário da maioria das crianças da idade de Jonelle, que fariam o possível para ficar em casa e não ir à escola, Jonelle era inflexível quanto a ir. Jonelle garantiu a seus pais que ela se sentia bem e queria pegar leve durante o dia. Ela disse a seus pais que tinha presentes para seus amigos que depois não veria por semanas devido às férias de inverno. Sem mencionar que Jonelle estava ansiosa pelo show de Natal havia semanas e não queria perder isso por nada no mundo. Então Jim e Gloria consideram que Jonelle poderia ir para a escola e para o concerto com uma condição: ela tinha que ir direto para casa após a apresentação do coro para descansar. Infelizmente, nenhum dos pais de Jonelle poderia assistir à apresentação naquela noite. Seu pai, Jim, havia prometido à irmã mais velha de Jonelle, a Jennifer, que iria assistir ao jogo de basquete dela naquela noite, enquanto a mãe de Jonelle, Gloria, precisava sair da cidade por alguns dias ao saber que sua própria mãe tinha ficado doente ao outro lado do país. Apesar de não ter sua família na plateia naquela noite, Jonelle ficou encantada por fazer parte da pequena produção de sua escola. E ela ainda conseguiu encontrar uma das suas amigas, a Diana Ross, no início do evento e garantir uma carona para casa com o pai da Diana, Russell. O show foi tudo o que a Jonelle esperava que fosse. No caminho para casa no carro do pai da Diana, Jonelle e Diana conversaram sobre o evento, seu dia e seus respectivos planos para o Natal. Foi o final perfeito para um dia incrível aos olhos de Jonelle. Infelizmente, a noite de Jonelle estava longe de terminar. Assim que Russell estacionou seu carro na calçada em frente à casa de Jonelle,
Por volta das 20h15, as duas garotas se despediram e desejaram um Feliz Natal. Janelle saiu do carro e desceu a calçada até a porta da frente. Russell e Diana esperaram pacientemente seu carro do lado de fora e observaram para garantir que Janelle entrasse em segurança. Uma vez lá dentro, Janelle acendeu as luzes do corredor para indicar que ela estava em segurança em casa. Com isso, Russell e Diana se dirigiram para sua própria casa. Mal sabiam eles que seriam as últimas pessoas em ver Janelle com vida. Por volta das 20h30, os registros mostraram que Janelle atendeu uma ligação feita para o telefone residencial dos Matthews e até recebeu um recado para seu pai, já que a pessoa que ligou estava tentando falar com Jimmy. O pai de Janelle era o diretor de uma escola primária próxima chamada Platte Valley Elementary School. E um dos professores estava tentando entrar em contato com ele para dizer que ele não estaria no trabalho na manhã seguinte. Essa foi a última vez que alguém ouviu falar de Janelle. Bem, com exceção de outro indivíduo, o ser sinistro escondido nas sombras. Depois de encerrar a ligação, Janelle supostamente se acomodou na sala de estar. Ela tinha um ponto muito específico no sofá que estava quase gravado com seu nome. Ela era conhecida por se sentar ao lado do sofá, ao lado da árvore de Natal decadente da sua família e relaxar no calor de um aquecedor. Faltando apenas alguns dias para o Natal, a imagem mental de uma Janelle exausta, enrolada no sofá, com o chale pendurado sobre os ombros, era a epítome da temporada de férias. Infelizmente, a calma da noite durou pouco. Por volta das 21h30, apenas uma hora depois que Janelle foi deixada em sua casa, Jim chegou a uma casa vazia. A noção de uma casa vazia não era necessariamente incomum. Ele presumiu a princípio que Janelle simplesmente tinha ficado um pouco mais tarde com seus amigos, apesar do acordo que ela havia feito com seus pais antes de ir para a escola naquela manhã. Então Jimmy entrou na sala de estar. No sofá, Jimmy percebeu 3 coisas muito específicas. Em primeiro lugar, o aquecedor estava ligado e não havia ninguém lá para abraçar seu calor. Em segundo lugar, o chale favorito de Janelle estava espalhado nas costas do sofá, como se tivesse sido removido um momento antes. E por último, um par dos sapatos de Janelle estavam perfeitamente posicionados em frente ao seu lugar habitual no sofá, como se tivessem sido retirados no momento em que ela se sentou. A única coisa que faltava na cena pintoresca de sala de estar era a Janelle. Jim tentou manter a calma enquanto vasculhava a casa em busca de sua filha mais nova. Quando ele não encontrou nenhum outro sinal da Janelle, Jim ouviu a porta de frente abrir e desceu correndo as escadas. Quando chegou ao fim da escada, ele soltou um suspiro ao olhar para Jennifer, que havia voltado para casa por volta das 10. Jennifer não percebeu o pânico repentino do pai. Quando ela disse a ele que não tinha visto Janelle a noite toda, ele soube imediatamente que algo estava terrivelmente errado. Quase imediatamente, Jim chamou a polícia e relatou que a sua filha estava desaparecida. A polícia de Greeley chegou à residência de Matthews em 320 Avenida Corte 43, 15 minutos após o telefonema inicial de Jimmy. Valia a pena se apressar ante a possibilidade de uma criança desaparecer no inverno frio. Enquanto a polícia entrava e saía da casa, eles ficaram surpresos ao encontrar virtualmente nenhuma evidência de luta ou qualquer sinal de entrada forçada. A princípio, as autoridades acreditam que Janelle devia ter saído por vontade própria, embora parecesse ser traído em casa sem nem mesmo um par de sapatos ou uma jaqueta em uma noite fria. Jim garantiu à polícia que sua filha de 12 anos não poderia ter ido longe se estivesse descalça na neve. E então, olhando mais de perto o exterior da casa, os policiais encontraram algo peculiar. Pegadas na neve ao redor das janelas da sala. Pegadas que eram grandes demais para uma garota deixar e pareciam indicar que alguém havia estado observando Janelle de fora da casa. Apesar da natureza aparentemente assustadora das impressões, a polícia continuou sua teoria inicial de que Janelle haveria potencialmente escapado. As autoridades envolvidas no caso finalmente publicaram um resumo de seu desaparecimento. Na noite de 20 de dezembro de 1984, a família de sua amiga deixou Janelle Matthews, de 12 anos, na casa de seus pais por volta das 20h30.
Quando seus pais voltaram para casa naquela noite, descobriram que Jonelle havia desaparecido. Ela foi vista por última vez vestindo uma blusa vermelha, um suéter cinza escuro, uma saia cinza carvão, uma jaqueta de esqui azul claro e chinelos. Jim tentou mais uma vez convencer a polícia de que não havia praticamente nenhuma maneira de que Jonelle ter escapado. Jim disse: muitas coisas interessantes estavam acontecendo com ela. Ela tinha uma amiga com quem iam fazer uma pijamada no dia seguinte a seu desaparecimento. Ela ia estar na apresentação de Natal na igreja. Ela é tão alegre, mas ainda no Natal. Embora a polícia tinha reconhecido as alegações de Jim, eles continuaram a investigar da perspectiva de um fugitivo. Eles vasculharam o armário e o quarto de Jonelle na esperança de encontrar alguma evidência de um plano de partir. Como esperando por Jim e Gloria, a polícia não encontrou nada fora do comum. A teoria da fuga dos investigadores foi ainda mais desanimada quando Jonelle ainda não havia voltado para casa nos dias após o seu desaparecimento. Na maioria dos casos de fuga, a criança geralmente volta para casa alguns dias após sua decisão inicial de ir embora. Quando a polícia mudou seu foco para examinar a possibilidade de que Jonelle tivesse sido sequestrada de sua casa, havia apenas uma pessoa de interesse real que eles tinham em mente: a mãe biológica de Jonelle, Terry Vieira Martinez. Não é totalmente incomum que pais biológicos tentem se aproximar a seus filhos muito depois de terem se entregado em adoção. Portanto, durante semanas, os investigadores monitoraram os movimentos de Terry na esperança de encontrar qualquer indicação de que ela estivesse envolvida no desaparecimento de Jonelle, enquanto sua família entrava em pânico e se preocupava de que algo horrível tivesse acontecido com a sua filha. Embora a suposição inicial da polícia sobre o envolvimento de Terry fosse compreensível, era extremista e sem fundamento. Na verdade, Terry nem sabia que sua filha biológica estava desaparecida. Mais do que isso, ela nunca havia feito contato com Jonelle. Mesmo quando a pessoa de interesse mais promissora era considerada completamente inocente, a polícia certamente demorou a investigar outras pistas possíveis. Eles entrevistaram amigos, familiares, vizinhos, professores e, essencialmente, qualquer pessoa que estivesse perto da residência dos Matthews na noite de 20 de dezembro de 1984. Infelizmente, todas as investigações principais levaram a um beco sem saída. E o caso de Jonelle não era o único na mente da nação, já que durante as décadas de 1970 e 1980, mais de 1 milhão de crianças desapareceram nos Estados Unidos a cada ano. Um mês após o desaparecimento de Jonelle, a estação de notícias KMGH relatou uma vigília de oração de 24 horas que foi realizada na igreja Greeley, assistida pelos Matthews. Jonelle Matthews, de 12 anos de idade, desapareceu em sua casa em Greeley faz um mês, exatamente no dia de hoje. Acredita-se que foi vítima de sequestro. Não se viu nem ouviu falar dela desde o dia 20. As autoridades e a família da menina ainda mantêm diversos recursos à sua procura. Porém, a família Matthews sente que o maior recurso é a oração. Nós queremos rezar pela Jonelle, queremos rezar pela família, que Deus corrigirá as coisas e que o seu momento de obrar será preciso. Uma vigília de oração de 24 horas começa hoje, ao meio-dia, na maioria das igrejas de Greeley. A família Matthews, Jim, Gloria e Jennifer, de 16 anos, atendem a igreja Sunnyview Church of the Nazarene. Em meio à experiência penosa, sua fé se mantém forte. Jim Matthews e sua família mantêm a esperança de que Jonelle esteja com vida e que um dia será achada. Nós nos mantemos fortes e não desistiremos. Meses se passaram desde que Jonelle desapareceu. Em março de 1985, o presidente Ronald Reagan decidiu que era hora de falar sobre o espantoso desaparecimento de crianças em todo o país. Compreendendo a importância da mídia, o presidente Reagan pediu a jornalistas de todo o país que ajudassem os investigadores a localizar crianças desaparecidas e trazê-las para casa. Durante seu discurso, o presidente Reagan até mencionou Jonelle pelo nome, afirmando: mais 1 milhão de crianças americanas desaparecem de suas casas ou vizinhanças todos os anos, causando, como todos podemos entender, uma angústia de partir o coração. Por exemplo, eu aprendi sobre Jonelle Matthews, de Greeley, Colorado, que teria comemorado um feliz aniversário número 13 com sua família no mês passado. Mas 5 dias antes do Natal, Jonelle desapareceu de sua casa. Apesar dos esforços do presidente e da mídia, o caso de Jonelle esfriou.
Houve uma potencial evidência encontrada em maio de 1985, quando uma parte de um couro cabeludo de uma pessoa foi localizada em uma propriedade de um fazendeiro no condado de Weld. No entanto, após uma investigação mais aprofundada, a pele e o cabelo preso no couro cabeludo não combinavam com os de Jonelle. Depois de confirmar que os restos mortais não pertenciam à sua filha, Gloria afirmou: "Eu não estava realmente preparada emocionalmente para olhar o couro cabeludo, mas era um trabalho que precisava ser feito. Tive uma grande sensação de alívio quando percebi que não era Jonelle." E apesar do alívio inicial de Matthews, estava claro que a investigação estava mais uma vez encalhada, sem mais pistas. E assim permaneceria por muito tempo. 10 anos se passaram sem nenhuma pista, nenhuma indicação de que Jonelle ainda estivesse viva e nenhuma esperança de localizá-la tão cedo. Quase uma década depois que Jonelle desapareceu pela primeira vez, Jim e Gloria finalmente tiveram sua filha declarada legalmente morta. Apesar de declarar a morte na sua filha, Jim e Gloria ansiavam por um encerramento adequado. Eles só queriam entender o que tinha acontecido com sua garotinha brilhante, cujo sorriso iluminava qualquer sala em que ela entrasse. Na época, parecia que os Matthews nunca obtiveram respostas para as perguntas dolorosas que vinham formulando desde 1984. Ficar em Greeley foi doloroso demais para a família Matthews suportar ao longo dos anos. Eventualmente, Jim e Gloria se aposentaram na Costa Rica e Jennifer mudou-se para Washington. E então, em julho de 2019, quase 35 anos depois do desaparecimento de Jonelle, sem deixar vestígios, o caso foi reaberto de repente. Enquanto os trabalhadores de construção preparavam um terreno em uma área rural de Greeley, no lado sudeste de Colorado, para uma escavação de oleoduto e gás, eles se depararam com algo peculiar. A equipe de trabalhadores de construção estava remexendo lentamente e de forma segura a terra por volta das 4h50 da tarde, na terça-feira do 23 de julho, apenas 15 milhas ao sudeste na antiga casa de Jonelle, quando eles encontraram um conjunto de restos mortais. Após uma investigação mais aprofundada e testes de DNA, os restos mortais foram descobertos como sendo de Jonelle Matthews, de 12 anos. A garota cujo desaparecimento havia virado a cidade de Greeley de cabeça para baixo todos aqueles anos antes. O descobrimento dos restos mortais de Jonelle não apenas permitiu à família Matthews encerrar o caso de desaparecimento de sua filha, mas também permitiu aos investigadores determinar a causa de morte. Apesar do corpo obviamente ter se decomposto nos 30 anos que passou soterrado, havia um claro buraco de bala no que restava do seu crânio. Quando a investigação finalmente começou, os pais de Jonelle voltaram para Greeley para colocar sua filha para descansar em sua cidade natal. Para eles, descobrir os restos mortais de Jonelle significava que sua filha tinha estado morta por todos os 35 anos que eles esperavam sem fim trazê-la de volta para casa. Apesar dessa descoberta, ela não forneceu nenhuma resposta sobre o que realmente aconteceu com Jonelle poucos dias antes do Natal de 1984. Em 13 de setembro de 2019, os investigadores do Departamento de Polícia de Greeley anunciaram publicamente que tinham uma pessoa de interesse no sequestro de Jonelle e subsequente assassinato. Na verdade, o suspeito não era outro senão um homem em que eles tinham secretamente estado de olho o tempo todo: Steve Pankey. Steve Pankey não era um ex-residente comum de Greeley. Em vez disso, ele era bem conhecido e influente. Na verdade, ele concorreu a governador em Idaho em 2014 e 2018, e até concorreu a vice-governador em 2010. Você deve estar se perguntando, o que um político tem a ver com um caso arquivado de 3 décadas? A resposta com certeza o chocará. Pankey foi associado pela primeira vez com a terra onde os restos mortais de Jonelle foram encontrados, embora mais tarde ele negasse qualquer conexão e alegasse que a polícia começou a investigá-lo por antipatia. Ele disse: "Não acho que eles tenham um suspeito realmente bom e eu sou alguém de que eles não gostam, então acho que é isso." Sua casa em Twin Falls, Colorado, foi revistada sob o mandado em nome de suposição do Departamento de Polícia em Greeley de que ele era o responsável direto pelo sequestro e assassinato da Jonelle Matthews. Na época do sequestro inicial de Jonelle, Steve Pankey e agora sua ex-esposa viviam a cerca de 2 milhas de distância da casa dos Matthews. Depois da revista policial em sua casa, Pankey disse: 31 dias atrás eles revistaram minha casa.
levaram um monte de coisas e ainda estou em casa. Então, obviamente, em todas as minhas coisas, eles não encontraram nada que me ligasse a isso, sendo isso o assassinato de Jonelle. Pank até concordou voluntariamente em dar uma amostra de DNA à polícia, uma escolha que poderia ser crítica mais tarde. No momento do desaparecimento de Jonelle, Pank servia como pastor de jovens na mesma igreja que a família Matthews frequentava semanalmente. Após uma investigação mais aprofundada, Steve Pank afirmou nunca ter conhecido a família Matthews. Em vez disso, ele afirmou que só tinha ouvido falar deles como resultado do caso de Jonelle. Número 1. Não foi até minha esposa e o nosso filho de 5 anos de idade que voltamos para o Colorado, ou da Califórnia ao Colorado, no 26 de dezembro. Essa foi minha primeira noite, meu primeira no rádio do carro. É a primeira vez que eu ouço o nome de Jonelle Matthews, que ela existia ou que desapareceu. Esse foi meu primeiro conhecimento disso. Ainda assim, em uma entrevista ao Colorado Sun, Pank contradisse sua história ao reconhecer que ele tinha, de fato, sido um pastor de jovens na igreja. Surpreendentemente, ele também incluiu a informação de que foi acusado de agressão pelo pianista na igreja. Ele não apenas conhecia Jonelle e a sua família pessoalmente, mas também havia feito esforços para falar com os detetives após o desaparecimento inicial. Segundo a polícia, Steve Pank se inseriu na investigação muitas vezes ao longo dos anos e até afirmou ter conhecimento potencial do crime que poderia ajudar aos policiais. No entanto, ele se recusou a fornecer qualquer informação aos investigadores, a menos que eles lhe concedessem imunidade com antecedência. Quando o caso começou, Steve Pank discutiu alguns detalhes com a polícia, mencionando acidentalmente que as pegadas que ficaram na neve do lado de fora da casa dos Matthews foram cobertas com um ancinho. Essa pequena informação nunca foi realmente divulgada ao público, fazendo com que a polícia tivesse suas suspeitas iniciais sobre o papel potencial de Pank no desaparecimento de Jonelle. Mas além disso, eles não tinham nenhum motivo provável para investigá-lo no momento. De acordo com a polícia, Pank afirmou ter visto os alunos voltando da Franklin Middle School para casa quase todos os dias, a mesma escola que Jonelle e sua irmã frequentaram na época de seu desaparecimento. No entanto, Pank declarou que ele e sua esposa estavam em casa na noite do desaparecimento de Jonelle, pois planejavam sair da cidade no dia seguinte para uma viagem a Big Bear Lake, em Califórnia. No entanto, ao receber declarações falsas e detalhes supérfluos sobre a viagem em si, a polícia decidiu entrevistar a agora ex-mulher de Pank, Angela Hicks. A Angela disse à polícia que ela e Steve haviam realmente começado a viagem em 22 de dezembro de 1984, não no dia 21. Mais do que isso, Angela disse que a viagem não foi planejada, foi totalmente inesperada. Quando o casal voltou para Greeley no dia seguinte ao Natal, Angela disse que seu então marido tinha demonstrado um interesse em comum pelo caso de Jonelle e até o forçou a ler os artigos de jornal sobre o caso. E então, Steve até começou a cavar no quintal da sua casa, compartilhada por um motivo que nunca revelou a Angela. Mais tarde, naquela mesma semana, um veículo armazenado em sua propriedade pegou fogo misteriosamente e queimou. Em 2008, o próprio filho de Steve Pank foi assassinado inesperadamente. Angela lembrou que no funeral do seu filho, Steve declarou: "Espero que Deus não tenha permitido que isso acontecesse por causa de Jonelle Matthews." Na época, ela não havia pensado muito nisso, pois presumiria que o Steve estava sofrendo e não tinha palavras para fazer sentido. Pank, mais tarde, aborda esta acusação. Outra coisa interessante neste caso, Gretchen, é que quando a polícia revistou sua casa, Pank me disse que eles levaram um DVD e que nesse DVD estava o funeral do seu filho, do ano 2008. Então eu perguntei a ele por que os detetives queriam levar isso a Pank e me disse que ele escutou que os detetives pensavam que nesse DVD estava gravado dizendo que esperava que o que aconteceu com seu filho não fosse devido ao que aconteceu com Jonelle Matthews. O Pank disse que esse pensamento nunca atravessou sua mente e que jamais falou essas palavras. Apesar de não se ter ajudado muito na pesquisa policial quando Jonelle desapareceu, depois de que seu nome foi novamente associado ao desaparecimento, Pank não teve medo de falar abertamente com jornalistas
ou agências de notícias. Na verdade, ele teve muitas entrevistas acaloradas com a mídia, enquanto a investigação o considerava o principal suspeito. Penkin acabou dando uma entrevista incendiária de 51 minutos para a KTVB. Ele fala casualmente e com um efeito monótono durante toda a entrevista. E seus modos, um braço lançado vagarosamente sobre o encosto de um banco, parece muito insensível para um homem suspeito do horrível assassinato de uma criança. Ao falar da noite em que Jonell desapareceu, ele revela que tem, segundo ele, um passado gay. Tem um passado gay. Está espalhado pela internet toda. É bem sabido. E eu tive muitos problemas com a lei. Então eu pensava, oh não, aqui vem outro cargo arbitrário. Eles apontaram suas luzes em direção da minha casa e a casa do meu vizinho, e depois viram as costas e foram embora. Então eu não pensei mais no caso. Nós dormimos sem problemas. Conforme apontado por observadores atentos nos comentários do vídeo, Peck parece mencionar seu passado homossexual frequentemente na entrevista com uma forma de descartar qualquer crença de que ele teria interesse em garotas como Jonell. Peguei uma cópia do jornal e o caso de Jonell Mathews estava por todos os lados. Era o único assassinato que houve na região nesse momento, ou desaparecimento de que se falava no momento. Então, Peck parece tropeçar em suas palavras aqui, referindo-se ao caso como um assassinato quando, na época e por 35 anos, ninguém sabia que ela havia sido assassinada. Alguns espectadores viram esse deslize como uma admissão de culpa, e talvez seja, já que apenas o assassino saberia que Jonell não estava simplesmente desaparecida. No entanto, pode ser explicado que Peck estava preenchendo informações retroativamente. Para explicar seu envolvimento no caso, Peck explica que seu sogro lhe disse que quando ele trabalhava como zelador no cemitério local, um policial lhe disse que ele tinha um corpo que precisava ser enterrado em um caixão e que ficaria mal para Steve. O que eu fiz foi que a semana seguinte, assim que meu advogado voltou, eu o chamei e disse que não sabia se isso tinha alguma coisa a ver com o caso de Jonell ou não, mas que eu poderia ter alguma informação e que não sabia o que fazer. Ele disse que lhe preocupava que houvesse obstrução da justiça e não me deu mais detalhes sobre isso. Eu lhe devia muito dinheiro e sua voz não era muito amigável. Então, lhe agradeci, cortei a ligação e então eu liguei para Fort Collins porque eu tinha uma relação muito ruim com o departamento de polícia de Greeley. Liguei diretamente para Fort Collins, FBI. O FBI... Eu falei com um agente chamado Lyons, um agente especial Lyons. Ele me disse que me chamaria o dia seguinte e me diria onde nos encontrar. Eu disse para Lyons no telefone que eu não queria ter problemas e queria evitar cargos por obstrução de justiça. Eu não queria problemas. E aí, no dia seguinte, ele me chamou e queria que eu encontrasse no departamento de polícia de Greeley. Então, eu encontrei ali. O que ele disse para ele foi que alguém disse algo. Eu falei que eu tinha falado com o meu advogado e que se eles ficavam agressivos eu ia deixar tudo nas mãos do advogado. Isso seria tudo. Mas eu disse que eu tinha falado pelo meu advogado e que alguém me falou sobre um corpo. Ninguém mencionou o nome de Jonell Mathews, ninguém mencionou nenhum nome, mas a conversa me pareceu estranha. E eu não confio totalmente na pessoa que me disse isto. Ao longo da entrevista, Peck faz pausas longas e suspeitas em que parece esquecer a próxima parte da sua história. Ele afirma que um policial estava envolvido com o desaparecimento de Jonell e frequentemente faz referência a essa teoria. Peck afirma que esta história com o seu sogro é total de seu conhecimento sobre o desaparecimento de Jonell. Então eu pensei que fosse o final do assunto.
que isso seria tudo. Pank chegou até a recorrer às redes sociais para expor suas queixas ao departamento de polícia de Greeley e alegou que a polícia tentou incriminá-lo pelo assassinato da jovem. Quando questionado por que ele deseja que o caso de Jonelle seja resolvido, a resposta de Pank parece ter um tom claramente frustrado. Então você pode me dizer por que você quer que este caso seja resolvido? Para que seja resolvido? Para que se termine? Para que a família possa ter o mesmo encerramento que eu tive? Ok? Isso é. E também quero dizer, falar sobre... Você não gostaria de que fosse resolvido para limpar seu nome? Ah, absolutamente. Absolutamente. Sem dúvidas. Após sua entrevista um tanto caótica com KTVB, Pank enviou uma declaração à KTVB a fim de esclarecer algumas das alegações que surgiram em sua entrevista inicial e para fazer uma visão geral mais concisa de todo o caso, como eu o vi de minha perspectiva. No depoimento, ele citou pessoas que ele acreditava que podiam ser pessoas de interesse para a polícia. Ele incluiu Russ Ross, o pai da amiga de Jonelle, que a levou para casa na noite em que ele desapareceu, o prefeito de Greeley, John Gates, o chefe do departamento de polícia, Mark Jones, e ele até se autodenomina suspeito. Em seu novo depoimento no sábado, ele disse que acredita que a polícia está manipulando evidência para que ele pareça culpado. Um exemplo que menciona é a declaração juramentada que a polícia usa para revistar sua casa de Twin Falls. Diz que estou associado à propriedade em que ela foi achada, onde estão fazendo as escavações para o gasoduto, ou seja, isso é uma mentira plena. Pank parece referir-se a si mesmo como uma vítima da investigação, e muitas pessoas nos comentários apontaram a quão consistentemente insincero ele soa quando se refere a Jonelle. Provavelmente a maioria das pessoas não se dão conta de que em 300 mil ou quantas crianças desaparecidas há nos Estados Unidos, há muitas pessoas vítimas disto. A pedra no estanque gera muitas ondas, simplesmente continua se expandindo. Há muita coisa acontecendo aqui de que sejam resolvidas. Eu não estou em contra de que sejam resolvidas, ok? Eu estou a favor de que sejam resolvidas. Em 13 de outubro de 2020, Steve Pank foi indiciado sob acusação de assassinamento em primeiro grau e sequestro no desaparecimento de Jonelle e subsequente morte. Em novembro de 2020, Steve Pank, de 69 anos, foi detido sem fiança na cadeia de condado de Ada, em Idaho, e fica guardando sua eventual extradição para Colorado para julgamento. Após a associação potencial de Pank com o caso e se tornar de conhecimento público, uma variedade de podcasts de crimes verdadeiros perceberam que Steve é um patrocinador deles no Patreon. De forma assustadora, descobriu-se que Pank era o patrocinador do popular podcast The Trail Went Cold, um dos primeiros podcasts a cobrir o caso de Jonelle Matthews. Talvez a sinistra obsessão de Steve Pank com o caso de Jonelle seja uma indicação de algo muito mais sombrio do que sua alegada condição de amante do crime comum. Será interessante ver o que acontece no decorrer do julgamento de Steve Pank, já que ele é a pessoa de interesse mais adequada no caso de Jonelle Matthews nos últimos 36 anos. Ainda não sabemos o que aconteceu naquela noite fria de inverno, mas logo poderemos finalmente descobrir. Talvez a coisa mais positiva a tirar da história de Jonelle seja a seguinte: ela e sua família podem finalmente receber um encerramento após saber o que aconteceu com uma inocente menina de 12 anos que foi brutalmente assassinada todos aqueles anos antes.